Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje vamos receber uma convidada que vai mudar a forma que você vê a vida. Ela que é especialista em alta performance, com formação em educação física, pós-graduada em neurociência, psicologia positiva, coaching e neurociência. São tantas informações que durante essa entrevista ela vai contar um pouquinho do sucesso da vida dela. Seja bem-vinda, Marta Rossini. Obrigada, Elane. É um prazer estar aqui com você. Muito feliz de estar aqui. É um prazer te receber aqui, sinta-se à vontade. E Marta, para começar, primeiramente eu quero saber quem é a Marta Rossini fora do universo profissional. Gente, adorei essa pergunta, Elane, porque normalmente as pessoas vão perguntando das nossas especializações. Adorei. Então, eu quero dizer que a Marta era uma menina, né? Porque ela está aqui dentro do mesmo jeito, desengonçada, toda esquisitinha. E assim, eu achava que eu era. E eu tinha um sonho, eu era muito pobre, né? E eu tinha um sonho que eu via aquelas meninas da Zona Sul, eu morava no Meia. E eu tinha um sonho de quando eu via aquelas louras da Zona Sul na praia, eu falei, gente, eu era feia, gordinha, desengonçada, mas eu falava assim, nossa, eu quero ser igual a elas. Bom, moral da história, depois de alguns anos, né, consegui morar na Zona Sul, pintei o cabelo de louro e estou aqui hoje. Eu construí uma família linda, que é o meu pilar, né, e consegui viver o meu propósito, que é a gente encontrar um momento na vida que a gente realmente tem a coragem, porque não é fácil, de mergulhar, né, e olhar para dentro e se desafiar, evoluir e crescer. Com certeza. Você me contou aqui nos bastidores que você teve um início muito difícil na sua trajetória de vida. Pode contar um pouquinho sobre esse momento e como foram essas experiências que moldaram a sua visão e abordagem profissional? É muito engraçado, Elaine. Eu vim de uma família de um lar disfuncional, onde a minha mãe foi casada 3 vezes, com filho em cada relação, aquelas coisas que que a gente conhece bem, que é normal. E a gente passava fome, eu não tinha brinquedo, então eu sofria bullying, porque criança, ela naturalmente, se você não tem brinquedo, ela não quer dividir, é normal. Mas enquanto criança, você não entende isso. Passava fome. O meu primeiro trabalho foi com 13 anos, e a primeira coisa que eu comprei foi um travesseiro. A gente não tinha travesseiro para dormir. A gente escovava dente, pegava sabão em pedra, sabe esse sabão de lavar roupa? Sim. Então a gente pegava a escova de dente e escovava o dente. Você e seus Então, irmãos? eu e meus irmãos. E a comida era uma quentinha que a gente tinha que dividir para 4, 5, 6 pessoas. Então, assim, foi uma trajetória, mas em momento algum, eu acho que Deus, ele prepara a gente. Eu conversava com Deus, às vezes brigava com Deus, porque quando você está passando pelo desafio da vida, que eu acho que todo mundo passa, ninguém tem uns que passam mais, outros menos, mas todo mundo tem os seus desafios. Você acha que nunca vai acabar. Mas, assim, eu tinha certeza, e aí eu desenvolvi uma fé muito grande, que eu falei, Deus está me preparando para algo melhor. Deus está me preparando para algo melhor. Mas, às vezes, eu brigava com ele, falava, Deus, pô, não dá para ser logo, não, porque foram muitos anos. E eu tinha também um irmão drogado que morreu mais tarde. Então, além de tudo, da pobreza, das dificuldades, você vê um irmão passando por problema de droga é uma coisa muito difícil, não é fácil. Vocês estudaram em colégio público ou particular? Você tem uma ideia, eu não tinha nem certidão de nascimento. E aí eu tive um namorado que foi muito legal para mim, que me ajudou a tirar uma certidão de nascimento. Então, para você ver o nível da nossa precariedade. Então, mas eu acho que ou você escolhe se você cresce, ou você escolhe se lamentar. Graças a Deus, né, eu escolhi isso como uma força para me impulsionar, para eu crescer, para eu evoluir e para ir além. Não é fácil. Se formou em educação física. Não, e aí eu falo uma coisa muito engraçada. Eu nem sabia o que eu queria, eu não tinha sonhos. Imagina. Pô, era o que sobrava, né? Eu estava acostumada. Sobrou, tô pegando, né? A roupa, eu usava a roupa da minha mãe, que a minha mãe era maior que eu dobrava a roupa para poder caber em mim. Então, a minha melhor amiga foi fazer educação física. O que eu fui fazer? Junto com ela. Vou fazer educação física também. Eu não sabia. E aí comecei. Mas eu acho, independente do que a pessoa queira chamar, né, Elaine? Existe o Deus, ou um ser superior, que cada um chamar. Eu acho que ele, no fundo, ele prepara a gente. Então, a educação física me deu um embasamento para entender de gente. Porque quando você está ali com as pessoas, você vai percebendo que muitas vezes a pessoa não quer só fazer uma atividade física.
ela tá ali por uma carência, ela quer bater um papo. A maioria, né? A maioria. A maioria. Então, meio que você se torna um psicólogo É, sem ser, eu né? falo que o meu personal é o meu psicólogo. Vira seu amigo. É, Porque ali a gente entende além da atividade física e da sim. saúde. Então, eu acho que ele estava me preparando. Foi ótimo. Hoje em dia eu começo a entender, né? Por que as coisas não fazem sentido? Uma hora elas fazem. Aí depois que você se formou em educação física, que você resolveu fazer esses outros cursos todos voltados para a saúde? Não. Aí o meu marido, casei com meu marido e ele passou para a Polícia Federal. Então eu falei, gente, agora a gente abriu uma empresa de segurança. Então agora eu preciso o quê? Pegar carona no sonho de outra pessoa. É. Eu não tinha os meus, né? Eu achava que, e no fundo, a gente não se acha merecedora. Porque, e é muito forte, né? O que as mães, os pais falam pra gente na infância. E sem julgamento de valor, porque a pessoa faz o melhor que ela pode. E a criança, ela é literal. Então, quantas vezes eu ouvi que quem nasce pobre morre pobre, que dinheiro não dá em árvore. E a gente ouve que você não leva jeito, que você não é bom nisso, que o seu irmão é melhor naquilo. Então, eu cresci achando o quê? Que eu tenho que pegar carona nos outros, porque eu não tenho competência e capacidade para chegar a lugar nenhum. A verdade é essa. Né? Que você entra nesse loop. Mas você não tinha uma mãe que te forçava a ser melhor, a estudar? Minha mãe Não? E sem julgamento de valor. Minha mãe não tinha nem para ela, Elaine. Entendi. Como é que ela vai me dar alguma coisa se ela não tinha nem para ela? É. Tinha uma vida completamente conturbada, disfuncional. Então, a gente sobrevivia como dava e como podia. E aí peguei carona no sonho do meu marido. Aí fui fazer várias especializações voltadas. Aí fiz uma outra graduação em perícia criminal. Fui fazer o MBA em gestão empresarial, que eu falei, agora, vou fazer trabalhar Até com para empresa, tomar conta da pra empresa tomar de vocês. conta. É. E aí, trabalhar com o marido, às vezes, é desafiador, né? Eu tenho um gênio dominador, meu marido também. Então, mas foi nessa oportunidade que meu marido, eu comecei a ver, a gente enviava alguns colaboradores para um presidente de uma empresa, com um currículo top. E aí ele não gostava. Falei, nossa, que esquisito, vou estudar comportamento humano para entender. A gente enviava um outro funcionário que não tinha uma competência técnica tão boa, e o presidente falou assim, não, eu quero esse, eu adorei. Falei, opa, não é só o currículo. Vou estudar sobre isso. E aí é uma coisa que eu acho que o que é bom para a gente tem que compartilhar. E eu falo até quem me assiste, quem me conhece, sabe disso. O que virou minha chave foi um treinamento do Paulo Vieira, que é um dos coaches maiores aqui do Brasil, foi o método CIS. Ali eu falei, caramba, entendi o meu lugar no mundo. Ali foi minha virada de chave. Começou a se conhecer. Comecei ali. Dali, Elaine, aí eu comecei, faz pós-graduação disso, faz mestrado daquilo. Porque quando você entende aquilo que você, o teu dom e aquilo que você gosta, não é esforço. Não, e ali você também virou a chave da Marta. Bom, eu Da posso ser Marta, alguém. Eu posso ser alguém, eu não preciso pegar carona nos sonhos dos outros. Eu posso conseguir ter a minha identidade. Porque até então eu me moldava nos padrões do outro. Porque a gente quer ser aceito. No fundo, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Então, eu preciso estar nos moldes do outro. Sua formação inicial foi em educação física. Isso. E como essa base influenciou suas especializações posteriores em áreas como neurociência, psicologia positiva e coaching? Nem eu sei, ela. Eu acho que, não, tirando a brincadeira, eu acho que elas ajudam sempre, porque tudo tem a ver com pessoas. E com a saúde, E com a saúde. Tanto corporal quanto Tanto mental. corporal quanto mental. Então, eu acho que aquilo que eu te falei foi um grande embasamento da educação física para a minha vida e para minhas especializações que eu tenho hoje em dia. A psicologia positiva é uma área que está muito em crescimento nos dias de hoje. Como você vê a importância dessa disciplina no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas com quem você trabalha? É muito legal. O Martin Seligman foi o precursor da psicologia positiva. E ele traz essa abordagem que a psicologia positiva está voltada para a felicidade e o bem-estar. Então, o que ele diz? Que a psicologia tradicional, ela, com o mérito dela, ela traz você até o ponto zero. Você tem uma patologia, você trata e te leva ao nível zero. Mas e as pessoas que são normais? Elas não podem evoluir, elas não podem ser mais felizes? E depois que você está nesse ponto zero, como é que você faz para alcançar mais? Entendi. Aí vem a psicologia positiva trazendo essa ferramenta de felicidade, de bem-estar, dessa permissividade do seu eu interno, das suas vontades. Porque a gente, culturalmente, a gente aprende a viver nos padrões assim, da sociedade, da família. Ou da família, do marido. Do marido, dos filhos. Então, você ter esse olhar para você, que você, não, eu posso ser feliz, eu posso me agradar.
Então, a psicologia positiva traz esse fator agregador, né? E que revoluciona. Resumindo, é a pessoa se conhecer e saber do que ela é O capaz, caminho, né? Elaine, sempre esse. Correr atrás dos Primeiro, sonhos. é você olhar para você em primeiro lugar. Saber o que você gosta, o que você não gosta, aonde são seus limites. O que você quer fazer da vida. O que você quer fazer da vida. E uma coisa que eu acho muito legal, que a gente fala assim, eu não sei dizer não. Eu era uma dessas, eu não sei dizer não. E quando eu comecei a entender que eu podia ter meu lugar, né, no espaço, no mundo, eu falo, eu preciso dizer não. Claro. Porque faz parte. Só que o que eu quero dizer assim, até para quem se identifica comigo, dizer não é um processo de mudança. Então, você vai dizer não, se você não tem o hábito, você vai se sentir constrangida, angustiada. É uma escolha sua, né? Você tem que ter esse poder de escolha. Ou você vai ter que escolher. E se aquela pessoa não entender o seu posicionamento, é uma pessoa que você tem que reavaliar se ela serve para o seu para estar com convívio, você. para estar com você. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao mudar de carreira e investir em novas especializações? Então, eu acho que o nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? Então, é a nossa briga interna. A nossa briga interna, da autossabotagem, da não capacidade. Será que quem vai querer me ouvir? Será que eu levo jeito para isso? Será que eu estou pronta? Então, a maior briga, o maior inimigo é a gente mesmo, né, Elaine? Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi começar com passo de formiguinha, eu falo isso, é passo de formiguinha. A falar, não, hoje eu vou ser melhor, hoje eu posso, eu tenho o meu valor. Então, eu acho que se eu pudesse falar de forma muito sincera, é vencer a mim mesma todos os dias. Eu falei para você que trabalhei 7 anos na TV, na Band, aí fiquei um tempo sem trabalhar e falei assim, não, bom, agora acho que eu estou preparada para montar o meu podcast. E é legal isso, então, quando porque você faz o que você quer. Você chega aqui, grava, adoro receber pessoas novas, conhecer. Então, assim, a gente faz o que a gente quer, isso é muito bom, é prazeroso. Você não fica estressada, você não é aquele trabalho maçante, porque é prazer. Não, você faz o que você gosta, então ele flui. Ele passa de uma forma tranquila. Você possui uma pós-graduação também em neurociência, aplicada à performance humana. Como que esse conhecimento impactou sua abordagem profissional? Então, quando eu comecei a estudar comportamento humano, eu fiz a formação em coach, eu fiz outras formações, mas o que eu achei importante? A neurociência, ela estuda o sistema nervoso, né? Que é o cérebro, a medula e os nervos periféricos. E o que acontece isso? O cérebro, ele está diretamente ligado à nossa consciência. E o que vai trazendo traz essa consciência à tona? São os seus sentimentos. Então, eu falei, eu preciso me especializar para poder entender mais do ser humano de uma forma mais complexa, mais inteira, porque de como essas emoções são processadas dentro da nossa cabeça, né? Quais são os processos internos que acontecem para que isso tome forma externa? Porque a partir do momento que eu estou aqui falando, algum processo interno cerebral acontece dentro de mim. Então, isso eu achei essencial para poder agregar valor e de verdade, Elaine, para eu poder contribuir com vidas, de verdade. Como que você trabalha isso com seus clientes? Conversando, assim? Treinamento. Treinamento. Você passa alguma medicação? Não. Não, eu não sou médica. E nem pode, acho que nem pode passar, nem posso, né? O que eu faço é treinamento de mudança de comportamento. E aí vem o quê? Tem toda uma cascata hormonal de dopamina, serotonina, ocitocina. E eu ensino, né? Eu treino a pessoa a ter uma visão que libere. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Você, quando come um chocolate, você não tem aquela sensação de prazer? Sim. Está te liberando dopamina. Assim como tem outros alimentos, você tem outras ações que te liberam esses hormônios que vão fazendo você se sentir melhor. E aí, o que acontece? Essa liberação vai te proporcionando uma visão melhor da vida. Então, mais feliz, mais prazer. Mais prazer. Sabendo que você, às vezes, assim, ensinar eu acho um termo muito treinar, né? Ajudar, contribuir. A pessoa vê, não é a metade do copo vazio. Que tudo é uma questão de perspectiva. E esse copo pode parecer mais cheio e pode ter uma perspectiva melhor. Então, a neurociência, ela entra com esse treinamento das emoções, de como as ações vão interferir nas suas escolhas. Mas você já pegou um paciente assim com crise? Então, braba? Não, crise, eu não sou médica, né? Quando tem uma crise, a gente indica até para um psiquiatra, para um psicólogo. Eu faço aquele treinamento, mas o que eu pego muito? Marta, eu queria evoluir, eu queria crescer,
Não, aí eu falo assim, olha, você tem que meditar. Isso aí é fato. Ah, não, isso não é para mim. Não, não dá, meditar. Vamos falar de coisa. Eu falo, então você não está disposto a pagar o preço. Né? Se você se especializa, se você sabe que aquilo tem resultado efetivo, eu sempre falo isso, os SEALs da Marinha Americana, que são assim um objeto de estudo, que vem com a neurociência muito forte em cima deles, eles meditam. Os snipers lá que vão atirar, meditam. Então, quem sou eu para dizer que não vou? Não. Então, eu vejo assim que as pessoas querem mudar, mas não estão Mas não dispostas a pagar o preço. Então, se você não quer, e aquela coisa, eu nem sei que não sei, se permite tentar. Eu já fiz algumas É, aulas de meditação, mas assim, na praia, eu não fiz aquela em casa. Ainda não conseguia, Não, aquela a de maioria ficar em das pessoas fala assim, casa. olha, não, Marta, não consigo parar de pensar, eu não consigo, eu fico pensando em acabar. Mas o objetivo da meditação não é você parar de pensar, até porque a mente é tagarela, a mente É fala muito. difícil, É você ter foco, de voltar para o momento presente, entender. A mente distraiu, opa, não, vou voltar aqui para esse podcast agora. Porque de repente a gente está aqui conversando, Elaine. Mas tu Tô pensa pensando, num... pô, meu filho está na hora de sair da escola, opa, volta, você está aqui. Então, o mindfulness, a meditação, ela te ajuda a voltar para o momento presente. E quanto mais você está focado no momento presente, mais oportunidade você tem de assertividade. Em tudo, na vida, né? No Nos trabalho, relacionamentos, nos no negócios, trabalho, nos negócios, em tudo. O que te motivou a buscar um MBA em gestão empresarial pela FGV? Gente, foi muito engraçado isso, né? Eu só fiz o iniciozinho do curso, não concluí. Então, como a gente abriu uma empresa de segurança, eu falei, preciso entender de gestão empresarial. Meu marido entendia da parte operacional, precisava entender. E aí, eu devia ter uns 20 anos, fiz educação física, fiquei uns 15, 20 anos sem estudar, fui lá na Getúlio Vargas, na fundação, olha, eu quero fazer um MBA em gestão. Mas você em educação física? Não estou entendendo. Aí ela virou para mim e falou assim, mas é difícil, você está fora do mercado, você não... Eu falei, caraca, ferrou, né? Já tem toda aquela bagagem da minha história da Mas infância. você chegou a concluir o curso? Concluí, não, questão de honra. Falei, não, daqui não sai, daqui ninguém. Não, na verdade eu não concluí porque meu pai foi transferido para Brasília e aí não você deu. não Como eu conseguiu. comecei aqui no Rio, eu não quis transferir para lá, porque era outra turma, Não, as aí palestras muda daqui eram tudo. iradas. Não, mas para mim ali virou um valor emocional, porque ela Sim. falou para mim, eu acho que você não vai conseguir. Aí é um desafio, Eu né? falei, não vou conseguir, ela vou te dar essa oportunidade, porque você abriu uma empresa, então eu acho que você... Mas eu quero que você tenha noção de uma coisa, quem vem vai ser muito difícil. Eu falei, ferrou. Minha primeira prova, ela tinha que tirar 7. Tirei 6,8. E aí eu tinha uma amiga japonesa que estava fazendo comigo, eu falei, pelo amor de Deus, você me ajuda a fundamentar isso aqui, que eu preciso ganhar esses 2 décimos. Porque era uma prova de 15 páginas. Eu falei assim, se eu tiver que fazer de novo, ferrou. Vou desistir dessa porcaria. E ela me ajudou a fundamentar, consegui os 7. E dali eu desenferrujei e criei essa coragem e fui embora. Como que o mestrado em neuromarketing pela Florida Christian University contribuiu para a sua compreensão do comportamento humano? Então, o mestrado eu resolvi fazer, e aí é uma questão que eu acho, sabe, Elaine, que as pessoas são muito... e eu não estou questionando, julgando, porque não cabe aqui, porque eu também sou assim, como todo mundo. Mas a gente incorpora personagens. E às vezes fica difícil da gente dissociar o que a gente quer, quem a gente é, do personagem que a gente criou. Então, o que me impulsionou para fazer esse mestrado, de verdade, foi para assim, eu achava que as pessoas iam dar mais valor por eu ser mulher, por eu ter um mestrado internacional. E, na realidade, é óbvio que estudar tem que ser para sempre. Mas a minha maior motivação não foi só pelo lado profissional. Foi para ter, tipo, quase mais um diploma na vida conquistado? Não, foi para aquela coisa assim, porque tudo conversa com a gente, né? Com os nossos medos, com os nossos fantasmas internos. E eu tinha uma concepção que, uma vez eu fui dar uma palestra, mais novinha, eu era bonitinha, aí ele falou assim, olha, ela é loura, mas ela é inteligente. Então, olha, eu achava... Que bullying, né, gente? Porque a gente acha que não, mas a mulher ainda... E não é levantar bandeira de nada, não é isso. Não, mas a gente ainda não os homens têm lá... Não é tão respeitada ainda no mercado. Ainda, mudou muito, melhorou muito. Então, eu acho que o que me impulsionou foi isso. Não, eu tenho que ter coragem para fazer, para ter um lugar para dizer que eu posso, né? Para me desafiar. Sim, a gente sempre tem que ficar mostrando que não somos só realidade, bonitas, gostosas, inteligentes. E na mulher. realidade, a gente não tem que mostrar nada para ninguém, Elaine.
Mas é bacana a gente Mas é reconhecer. porque essa briga é nossa, É interna. nossa. E é bacana a gente reconhecer isso e tudo bem. Como que, então, conta um pouquinho como que você se especializou como Master Coach em análise de perfil comportamental? É, isso aí eu acho bem legal, porque o coaching, ele vai trazendo várias ferramentas para você, porque a gente é o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente. E a partir dessa compilação, você traz seu comportamento baseado também na história que a gente tem. Então, o coaching, ele me trouxe assim, porque eu acho que quando você ajuda pessoas, você se ajuda e se cura também. Claro. Então, ele me deu ferramentas para contribuir. E o perfil comportamental é muito legal. Você aprende a mapear as pessoas. Porque vem esse perfil comportamental, ele vem do William Maston, que criou o detector de mentira. Ele que criou o Ah, filme da mulher. Criou, não, né? O filme foi inspirado, tem até no Netflix, que ele foi casado com duas mulheres. E uma aceitava a outra. Por quê? Ele dizia assim: olha, essa aqui tem dois. Normalmente são 4 perfis, né? 2 você tem predominante. Então ele juntou, ele falou: nossa, aqui tem a Mulher Maravilha. tá de Porque dúvida. tem uma que tem duas partes do perfil, então se complementa e eu sou o homem mais feliz do mundo. Né? Então, isso é muito importante para você ter uma relação profissional assertiva, de ter uma é, equilibrada, para você ter um casamento. Eu sempre falo isso quando eu comento, que o meu marido e eu, a gente tem perfis diferentes. Então, meu marido, ele é uma pessoa que ele precisa de detalhes. E eu sou uma pessoa assim, é sim e não. Então, se você começa a me explicar muito, se você me der um texto muito grande, eu nem vou ler até o final. Vai, adianta, o que está faltando aí? O que é para fazer o que Resume, Resume. resume. Porque aí a gente passa, às vezes, por grosseiro, É. impaciente. E meu marido, ele precisa de detalhes. Então, vamos lá, eu vou vir aqui É. hoje, ele vai perguntar: ah, e a Elaine, legal, com que roupa ela estava vestida? Ela comeu lá, ela tomou café? Estou dando um exemplo assim. Sim. Ele vai precisar de detalhes. E para mim, não, eu vou falar para ele: olha, foi ótimo, foi uma conversa. Então, entender essas nuances te dá a oportunidade de você viver melhor, de você até buscar, segundo Martin Seligman, né, a psicologia positiva, você ser mais feliz, Sim. de você entender como é que o outro é diferente e respeitar as E diferenças. aceitar as E diferenças. aceitar. Explica um pouquinho, então, um pouco dessa metodologia DISC. Então, a metodologia diz que é Essa. isso, são 4 perfis: o dominante, o influente, o conforme e o estável. O dominante é aquela pessoa que é de fatos e dados, missão dada, missão cumprida. Sabe aquela pessoa que é até multitarefas? Não, deixa que eu faço e depois reclama, não, estou fazendo muita coisa. Porque acaba que assume responsabilidade demais porque tem esse perfil. O influente é aquela pessoa relacional, que fala com todo mundo, que faz amizade com todo mundo. Ele é uma pessoa, ele é de muitas pessoas, mas não é de uma relação mais aprofundada. E a gente até brinca que às vezes o influente é aquele meio que o sem noção, que ele é tão de pessoas que ele vai chegar na igreja atrasado e vai sair com o primeiro: e aí, tudo bem com você? E, né, daquele silêncio. E porque ele precisa falar, ele precisa ter essa relação. O conforme, que é aquele de fatos e dados, é aquela pessoa que gosta de uma planilha, que lê bula de remédio, que lê manual. Essa não sou eu, não. Não, nem eu. Não. Eu preciso de alguém que leia para mim. O que tem que fazer, faço. E tem o estável. O estável é aquele amigo fiel. É aquela pessoa que ela te dá tempo de qualidade, que ela presta atenção em todos os detalhes. É uma pessoa que é de poucas pessoas, mas de relações profundas. Então, eu digo que todo mundo precisa ter um estável na vida. Porque é um amigo que. Mas eu acho que nenhum ser humano é assim, é um pouquinho mesclado, né? Não, todo mundo somos 4. A gente permeia pelos 4, mesclado. sendo que 2 são predominantes. Sim. E 2 mais fracos, né? Então, tem gente que é mais desse do que do outro. E aí, assim, a gente vai convivendo. Mas é bom entender e respeitar. Por exemplo, é legal com o filho. Porque você para de comparar. Porque você fala: vai ser que nem seu irmão. Não, Isso não pode. seu irmão é diferente. Isso não pode. Eu vejo o quanto somos diferentes, né? Eu falo isso, fomos criados pela mesma mãe, mesmo pai, os filhos são completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu falo que cada ser humano tem um chip. É isso aí. E não adianta a gente comparar com ninguém, com não amiguinho. Não adianta. Eu tenho 3 filhos, né? Mais 2, eu falo que fiquei uma velha assanhada. Porque eu tenho uma de 26, um de 13 e um de 11. Eu quis fechar com a idade. Um não eram gêmeos, aí um não evoluiu. Eu falei: vamos, eu e meu marido, 2 malucos, vamos emendar com mais um. Então, esses 2 são completamente diferentes. O de 13, ele é muito estudioso, muito nerd.
E o outro começou a se comparar. Não, mas eu não sou. Eu falei, quem disse que não? Você é um nerd playboy. Você é um cara descolado, mas você é inteligente tanto quanto. Quer dizer, entender que cada um tem seus valores Suas com as suas diferenças características. e características. É isso. E é muito legal não se comparar e entender que ele é desse jeito, eu sou desse, e somos E bons do tá mesmo tudo jeito. certo. E tá tudo É. certo. Você já palestrou, Marta, em locais icônicos como Copacabana Palace, no Windsor Barra. Qual foi a sensação de compartilhar seu conhecimento nesses locais para pessoas de alta classe? É bem bacana, né? E principalmente lembra, Marta, lá do início, quando eu chego, eu falo assim, caramba, porque normalmente a gente se pega muito naquilo que a gente não consegue, ou que a gente ainda não conquistou. Mas quando você para e olha, né, sua trajetória, você fala, caramba, aquela Hoje eu tô menina aqui lá, palestrando. que não tinha nem travesseiro para dormir, não tinha nem um ventilador, não tinha nenhuma cama. Caramba, hoje eu estou dentro do Copacabana Palace. Então, é uma satisfação e assim, é de você realmente ver que tudo é possível para aquela pessoa que acredita, para aquela pessoa que quer realmente, de verdade, pagar o preço. Né? Porque tem que ter persistência, não tem que. Vai passar por momentos difíceis? Vai. Todo mundo vai ter vontade de desistir? Vai. Mas é aquilo, levanta, sacode a poeira e vamos embora. Né? É Quando sobre você isso. olha para sua trajetória, assim, você pensa em alguma coisa que você deveria ter mudado ou tirado da tua vida? Eu acho que eu deveria ter visto isso antes. Eu falei, poxa, porque quando eu vejo uma menina nova estudando comportamento humano, eu falo, ai, que raiva aqui de você. Você me incomoda. Porque, poxa, se eu tivesse tido esse tino há mais tempo, mas eu acho que tudo tem seu momento, seu propósito, né? Mas eu falo, se eu pudesse ter despertado antes para isso, nossa, ninguém me segurava, desculpa. Beijinho no ombro, aquela história, sabe? Agora conta pra gente também que você deu até uma palestra em Miami. Pois é. É. Então, fui convidada para dar uma palestra. Tem uma amiga minha, que é a Maria Albuquerque, que é uma pessoa muito querida, e ela tem um evento e montou esse evento e eu fui convidada. E é uma experiência, né? Eu falo, nossa, a Martinha está indo cada vez mais longe. Já tá lá em Miami. Já estou lá em Miami. Sempre é bom. E você assim, se desafiar, a evoluir, a crescer e sair da zona de conforto. Porque você pensa assim, que você. O que eu vou fazer? Será que as pessoas vão gostar de mim? Porque não adianta, Elaine. A gente tem programações que vão acompanhar a gente a vida inteira. Agora, a forma e o valor que eu vou dar para essa programação é que vai se diferenciar e vai me levar para outros lugares. Então, quando a Martinha é convidada, né, para um lugar assim, ela fala, nossa, será que a Martinha, criança, né, pergunta, será que ela vai agradar? Falou, opa, essa Marta tem o seu valor. Isso Carrega a bagagem da vida, né? Carrega a bagagem da vida. Aí dá prazer da gente. Esses títulos em suas palestras, que é o poder da ação e o despertar de uma nova consciência, quais são as principais mensagens que você deseja transmitir ao público? Então, eu acho que a base, Elaine, tem que ser o autoconhecimento. Então, você primeiro tem que buscar o autoconhecimento, você aprender a gerenciar as suas emoções e lidar com a emoção do outro. Isso é inteligência emocional. Então, e se conhecer, saber aquilo que a gente falou, né? O seu ponto fraco, os seus pontos fortes, as suas fraquezas, os seus potenciais. Você se conhecer é o ponto base. Agora, não adianta o autoconhecimento sem o autodesenvolvimento. Sim. Então, e é o que eu tento passar nesses eventos, nesses treinamentos, é isso. É o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento com o autodesenvolvimento. Mas você se considera uma mulher equilibrada? Não. Às vezes eu brigo com meu filho, com meus filhos, aí meu marido fala assim, cadê a sua inteligência emocional? Eu falo, não sei, perdi em algum lugar. Porque a gente é falho, a gente é ser humano, todo mundo. Agora, o que trazer esse estudo e esse aprendizado me ajuda? A sair do lugar que eu me coloquei. Porque tem os gatilhos, né? Quando você vê, você já enlouqueceu, falou um monte de porcaria. Mas é assim, é normal, a vida é essa. Todo mundo passa. Claro. Né? Essa sua experiência no Accelerator Lab da NASA é bastante singular. Como essa vivência influenciou o seu trabalho com neurofeedback e o desenvolvimento humano em geral? Esse treinamento na NASA, inclusive em maio do ano que vem, quero levar um grupo de pessoas para a NASA para vivenciarem, para experienciarem essa vivência, porque é incrível. Você está lá com os astronautas, sei lá, está com os cientistas, e você entende, você vai para longe, Elaine, para entender o que está perto. Que o objetivo deles é a colaboração. É o ganha-ganha. Aqui todo mundo tem que conseguir. E tem a parte do mergulho, da experiência na água, que é muito legal, que você tem os desafios, e para você ver como a gente é desafiado. Eu fui fazer um mergulho, são várias equipes, que você tem os níveis,
E um profissional, um mergulhador da NASA, ele chega, eu estava tremendo, mas estava frio para mim, eu não estava com aquela roupa térmica, até porque o grupo é grande e não dá para ter roupa térmica, né? E aí ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, tô com frio. Aí ele olhou para mim, tá tudo bem mesmo? Eu falei, tá. Eu falei, ele deve estar preocupado com todo mundo, era um grupo de 5. Aí ele para mim, tá tudo bem mesmo? Eu falei, opa, eu devo estar com algum problema. Aí comecei a me olhar, né? Eu falei, eu acho que vou parar. Porque se ele está perguntando e não perguntou para ninguém, e aí a gente percebe como os processos mentais eles levam a gente para um caminho que não é o seu. Se eu ali não tenho a coragem para vencer o meu desafio, Tu já tinha desistido tinha ali. desistido, que eu falei, se esse cara, que é um mergulhador da NASA, tá achando que eu não vou, quem sou eu para achar que eu posso? Aí eu falei, não, agora eu vou de qualquer jeito. E aí eu criei uma história. Na realidade, ele achou que, como eu estava tremendo, eu devia estar com medo e não com frio. Ele ficou preocupado. Tá. E tudo bem. E aí fui conseguir. Então, assim, é um desafio. Quando você se desafia e vence, cara, dá Mas um esse prazer. mergulho é um trabalho em equipe, né? É um Todo trabalho mundo em se equipe, ajuda. todo mundo se ajuda. E a equipe só ganha o se todo mundo embasamento- finalizar. Sim, não, e o objetivo é todo mundo conseguir. E é isso que eu falo. A gente vai para longe para entender que o objetivo é a gente realmente se ajudar, a colaboração. E é o que a gente quase não vê, né? É isso que eu ia muita falar. disputa. Sociedade não pensa assim. Não quer. É o ganha-perde, não é o ganha-ganha. Infelizmente. Mas difícil. a gente vai chegar lá. Evolução. Você é especialista em alta performance para atletas. Quais são os principais desafios e recompensas ao trabalhar com esse público específico? Trabalhar a mente de um atleta é um desafio e tanto. Porque ele já tem ali as competências técnicas e as habilidades dele. Mas o mental tem que ser... É que nem treino, Elaine. É cansativo, tem que ter muita disciplina. E não é fácil, porque a pessoa acha que o treinamento mental, Elaine, é uma... Eu vou falar afirmações positivas e vou fazer só uma... Não é. É que nem um treinamento físico. Então, desenvolver essa maturidade no atleta... É mais difícil do que numa pessoa... Não, é difícil. Normal. É difícil, acho que em todo mundo. Mas para o atleta, porque ele já tem habilidade técnica. Então, desenvolver mais essa habilidade para ele é um desafio e tanto, porque consome essa energia. Porque é cansativo. Treinar a mente é cansativo. A mente é um músculo. Imagina você treinar, hipertrofiar a musculatura todo dia. Cansa. Você não cansa quando você vai para uma academia treinar? E o músculo do cérebro também. Até porque a gente não foi treinado para isso. Então, é uma coisa nova. Então, esse, para mim, é o maior desafio. E o que você faz no seu dia a dia quando você faz esse treinamento neuro? Mas faço comigo ou com as pessoas? Com você. Então, eu procuro sempre prestar atenção nas minhas ações e nas minhas decisões. É óbvio que eu sou ser humano, é óbvio que eu sou igual a todo mundo, que eu me arrependo, que eu tenho angústia, que eu falo besteira, mas eu procuro sempre observar e trazer esse equilíbrio emocional em saber tirar proveito de uma forma positiva. Tentar diminuir um pouco E os erros, nunca me culpar né? também. Diminuir os erros, tentar... sem me culpar, Elaine. Tudo bem, eu estou num processo de evolução eterno, porque todos nós, né, vamos evoluir para sempre, se a gente quiser, mas entender e sem culpa. Eu fiz o que eu podia e fiz o meu melhor. E também eu acho muito importante a gente aprender a nomear as emoções. Como eu vim de uma infância muito precária, e eu gosto de compartilhar, Elaine, porque eu acho que a gente pode estar servindo de exemplo para alguém. Com certeza. Eu tinha uma raiva, porque eu sou uma pessoa muito dócil, normalmente. Mas quando alguém que é muito próximo a mim me feria, eu tinha uma raiva. Sabe aquele monstrinho do Monstros S.A.? Aquele que assusta e vai até lá? Era um monstrinho desse que eu soltava, e que aparecia. E depois eu ficava com uma vergonha de mim. E eu falava, não, eu não posso sentir isso. Não, eu não posso ser assim. E quando você não posso, quem disse que você não pode? Você tem que entender por que você está assim. Então, é isso que eu quando eu entrei em contato com essa minha dor, falava, peraí, por que eu estou com raiva? Porque eu estou com dor. Porque eu estou triste. Porque eu estou me sentindo ferida. Porque eu lembrei de alguma coisa da minha infância. Porque eu lembrei de infância. alguma coisa que eu fui negligenciada, que aquela pessoa nem tem culpa, mas me remeteu a sentimentos e emoções da infância, porque a gente tem um chip dentro da gente, está programado. Então, quando você sabe e aprende a nomear,
aquilo Você perde mantém, força. entendi. Então, agora, quando vem aquele monstrinho do Monstros S.A., eu falo, opa, o que está te dando dor? O que está te entristecendo? Tá tudo bem. Você se abraçar. Isso é muito legal. Agora, Marta, você está expandindo seu treinamento de alta performance para empresários. Quais são as semelhanças e diferenças entre trabalhar com atletas e empresários? Então, empresário, eles são mais cabeça dura, né? Uma vez eu fui conversar com os empresários para um treinamento e eu tinha acabado de voltar da NASA, né? Tava super empolgada. Eu falei, olha, que eu ganha-ganha. Não, aqui não. Aqui não tem esse negócio de ganha-ganha, não. Tem que ser bom pra gente. E mudar essa mentalidade. Mas eu acho que tem evoluído muito, Elaine. Mas de trazer essa importância do mental, do emocional, do cerebral para a resposta de produtividade. Para você ter uma noção, 58% da performance profissional está atrelada à inteligência emocional. Então, olha como isso é importante. Como os Tanto que a processos. maioria das empresas agora tem uma área só para psicologia, né? Sim, é. Mas, então, eu sempre falo isso. Ano passado, a OMS traçou uma diretriz dizendo da importância da saúde mental dentro do meio corporativo. Mas eu acho que tem que ser, eu acho não, eu acredito, né? Eu levanto essa bandeira, que tem que ser um treinamento constante, porque nós somos voláteis, as nossas emoções, um dia você está bem, outro dia você não Sim. está, outro dia acontece uma coisa. Então, se você não é treinado, você não hipertrofia, você, está me faltando o termo, quando você não exercita alguma coisa, você atrofia, Sim. né? Então, você tem que fazer isso aí dentro das empresas, esse treinamento, de forma constante, Essa como uma pergunta. política de realmente trazer desenvolvimento das habilidades mentais, emocionais e cerebrais para a equipe. Quando a pessoa não estimula isso, acaba Atrofia, prejudicando, até nos e negócios e mexe, tudo. mexe com a produtividade. Eu acho que vão criar uma lei em relação a isso. Eu acho que o futuro Vai ter tende a uma isso, lei, eu acredito, da porque nessas importância. empresas que, tipo o XP, essas empresas grandes que É. mexem muito Não, fui com. fazer uma palestra na XP. Sim, Eles já estão com eu fui essa. numa palestra na XP de Muito legal. Eu psicólogos. fiquei admirada, assim, dessa gestão humanizada. É encantador o Eles trabalho são que a XP voltados está para isso. fazendo. Sim, Eu sim. fui É numa bem dessas. legal. Bem legal. Na sua visão, qual que é o papel da saúde mental no ambiente de trabalho? E como ela afeta. Não, essa corta. Acabamos de falar. A inteligência emocional é um tema central no seu trabalho. Pode explicar o que é inteligência emocional e por que é tão crucial para o sucesso pessoal e profissional? Então, a inteligência emocional, ela tem como base o conceito de você aprender a conhecer suas emoções e a emoção do outro. E através disso você conseguir, porque tudo da gente são as nossas ações e decisões, com certeza ela vai te gerar alguma consequência. E essa consequência e o que você vive nesse momento vem das suas ações e suas decisões. Então, quando você consegue ter esse mapeamento, quando você consegue ter esse discernimento do que acontece com você e do que você, da forma como você vê o outro, você consegue ter um resultado em todas as áreas da sua vida, Elaine, que são Profissional. agregadores. Porque eu acho que a inteligência emocional ela vem de uma forma sistêmica. Não é só no profissional, não é só no social, não é só no afetivo, é na vida. E falando agora um pouquinho de autoconhecimento, qual método você recomenda para alguém começar essa jornada, Marta? Então, o que eu falei, que para mim foi a grande chave de virada, eu acho que hoje em dia tem muito produto de graça, que você pode, tem YouTube, tem podcast, tem tudo, né? Mas assim, se você puder fazer um investimento para trazer, no autoconhecimento. E esse método CIS, que é do meu amigo Paulo Vieira, que eu admiro, e que esse produto dele realmente traz assim, você fala assim, nossa, acordei para a vida. Porque muita gente, Elaine, nem sabe que precisa. Vive dentro, lembra do personagem? Que você vive tão intrínseco ali, tão dentro, você se mistura, o seu eu e o seu personagem. Então você não sabe quem é quem mais. Então ele te dá uma chacoalhada para você entender que você precisa evoluir para ontem. Ele fala assim, nossa, a sensação que eu tive foi assim, nossa, eu estava dormindo.
Acordei. Mas você pede para os teus clientes fazerem o quê? Não, para os meus clientes eu Para trago as iniciar. ferramentas. Ah, Mas aí são vários processos que não é num várias dia. São fases. várias É. fases. Tem a fase 1, que é o despertar da consciência, que é da pessoa entender a autorresponsabilidade do que. Porque a gente tem o hábito de culpar o outro. Sempre. Então, quando você entende que não é sobre o outro, é sobre você, e sobre as suas escolhas, e sobre suas ações e decisões, isso já te dá um poder de fazer, não, eu vou decidir o que eu quero. Então, esse é o primeiro passo, despertar de uma consciência. Trazer. Porque se a pessoa, Elaine, não se constrange com o que ela vive, com o que ela passa, ela não vai mudar. E a partir daí tem todo um treinamento. Que aí vem o neurofeedback, vem o processo de coaching, que aí vem a neurociência e eu vou compilando tudo. Esse de sempre querer culpar os outros, até quando a gente é jovem, a gente fala, mas eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque minha mãe falava isso, ou porque eu brigava com meu irmão. A gente sempre tende a botar a culpa nos outros. Eu vi até uma pregação falando exatamente isso. Quem é a culpa do Adão colocando a culpa na Eva de comer a maçã, né? Não, pô, ele comeu porque ele quis. Senão ele não come, não vou comer não, tá proibido, não vou comer. Pode nos explicar como as emoções são processadas no cérebro e qual é a relação desse processamento com a inteligência emocional? Então, a gente aprendeu que o cérebro é racional e o coração é emoção, né? O cérebro é razão e o coração... Mas isso não é verdade. Porque a massa cinzenta, né? A nossa massa encefálica, a gente chama de cérebro emocional. Então, na parte da frente do cérebro, é do tamanho de uma noz. Né? Existe uma área que se chama o sistema límbico, que ali são processadas as emoções, as memórias e o aprendizado. E as emoções e as memórias, elas estão super interligadas, porque elas estão na mesma área do cérebro. Por isso que, às vezes, a gente tem uns medos infundados. Por quê? A emoção está ligada à memória. Então, você tem aquele medo por quê? Porque ela despertou algum gatilho na sua memória. Então, essas áreas do cérebro, elas vão trazendo... tem o hipocampo, que é onde ele tem o processamento da memória. Eu gosto de fazer muito isso com meus clientes. Meus filhos, por exemplo, eu não gosto que eles vão dormir, indo dormir, vendo coisas que não vão agregar. Por quê? Tipo filme de terror, alguma nada coisa disso, assim. nada de videogame, assim, que edite, nada disso. Por quê? À noite é a consolidação da memória no hipocampo. Então, aquilo ali fica reverberando na sua memória. Então, sempre que você acorda, eu tenho processos com os meus clientes dele ter uma visualização. Por quê? Ele tem ali um tempo que é a primeira coisa que ele vê no dia, que tem a ver com o hipocampo. Tem a amígdala, né? Que não é a amígdala da garganta, que é a amígdala cerebral, que ela tá ali para avistar as suas sensações. Falando a grosso modo, né, Elaine? Então, todo sentimento que você tem, ela está ali descarregando os seus comportamentos. A gente fala assim, do sequestro emocional da amígdala. Você já reparou? Às vezes você está, sei lá, brigando com o teu marido, quando vê, você fala um monte de M. Aí fala, pô, pra que eu falei isso? Pô, não devia ter falado. Por quê? O cérebro emocional, ele é mais rápido que o cérebro racional. Então, quando você vê, tem o sequestro da amígdala. Você já falou um monte de coisa. Então, a amígdala é isso. Ela tem esse processamento dos seus sentimentos e como é que isso vai se mostrar para o mundo. E aí tem o hipotálamo também, que é onde tem o controle da fome, da sede, do sexo, né? Da parte da sexualidade, do sono, deixa eu lembrar, da agressividade. Então, você lidar com esse cérebro emocional é muito importante que você vai... Mas isso que eu falo, né, Elaine? Tem que ser um agregado ao outro. Porque você tem que, na verdade, você tem que começar a se autogerenciar em todas as partes. Por exemplo, você quer ter um corpo legal, mas você quer ser uma mulher inteligente, você quer ter uma mulher que estuda. A mesma coisa é o cérebro. Você tem que ter a parte das emoções, você tem que ter a parte do mental, do autoconhecimento. É um equilíbrio. É um equilíbrio. E quando a pessoa está apaixonada? E aquela borboletinha no estômago, né? Tem como explicar cientificamente. Aí é o cérebro emocional, né? É tudo misturado. Né? Quais estratégias você recomenda para mudar o hábito e criar padrões emocionais mais positivos no dia a dia da pessoa? Legal.
Essa pergunta é bem legal, porque a gente não muda um hábito, a gente coloca outro em cima. Porque a gente acha, não, perdi, não é. É porque você troca um hábito pelo outro. Sim. Então, Substitui. substitui. Então, o que, que eu digo sempre? Procurar ter hábitos e ter a consistência e a constância. Porque senão, o que, que você faz? Você volta para os velhos caminhos. Porque o cérebro é assim, ele já sabe aquele caminho. Então, o que, que eu acho, o que eu falo sempre que é muito importante? Você, todos os dias, fazer escolhas inteligentes. Né? Opções inteligentes na sua vida vão te levar a um caminho diferente. Sim. Então, eu falo isso muito em relação à malhação, porque tem as amigas minhas que não malham, eu falo, isso não é um estilo de vida. É um você vai hábito. sem vontade? Você vai sem vontade, porque você entende que é saúde, que vai fazer bem. Fala, na verdade, ninguém gosta, nem aquela gostosona da academia gosta de estar ali todo dia suando. Não, você gosta? Não, eu levanto e vou. Porque é sobre isso, não tem que... você tem que fazer, você entende dos benefícios. Então, se você quer uma mudança de hábito, se você quer realmente ter um resultado, e uma proposta diferente na sua vida, é você ter escolhas. E aí eu falo, Elaine, não precisa ser grandes coisas, não. Pequenos movimentos todo dia. Ir para a academia. E é importante também não criar uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Não, a pessoa que não gosta de... Vamos dar um exemplo de malhação, que é legal, né? Não gosta de malhar. Não, agora eu vou para academia todo dia. Tem que ser devagar. Não vai. Tem que ser devagar. Então, aí você se frustra e o cérebro entende como que ela não vai conseguir. Então, são pequenas ações. Não, eu vou 2 vezes por semana. Opa, agora eu vou 3. Que aí vai começar a gostar. Aí vai liberando os hormônios, né? Dopamina, ocitocina, serotonina, vai liberando até ela sentir prazer em que é da atividade física. E aí vai começar a fazer. Então, não criar nada também que te frustre. Porque senão você não vai levar à frente. Verdade. A metodologia diz que é uma ferramenta poderosa para entender os comportamentos. Isso. Como que ela pode ser utilizada para melhorar os relacionamentos interpessoais, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal? A gente até comentou isso antes, né, Elaine? Porque se você... Lembra que eu falei do dominante, do influente? Sim. Se você aprende, por exemplo, vou falar, eu não sei o seu perfil, mas quando eu cheguei, você é uma pessoa mais reservada. Eu sou dominante e influente. Eu falei, opa, mas aí eu falei assim, não, eu entendi. E eu tento ter uma abordagem com você diferente de uma pessoa que é mais falante. Porque a gente perceber como tem que ser essa abordagem facilita você a ter uma comunicação melhor. Então, até a pessoa, porque tudo a gente não é só o que a gente fala. A gente é a nossa expressão, a gente é a nossa entonação. Então... Tom de voz. O tom de voz. Você se considera uma mulher falante? Eu sim, né? Eu queria até ser menos um pouco. Mas você é daquelas, quando chega na rodinha, você já vai se apresentando, é super simpática? Se eu estiver numa rodinha que eu tô no meu habitat, sim. Mas num lugar diferente, eu vou devagarzinho. Tô desconfiada, né? Vamos ver será que vão gostar de mim? Se vão me aceitar. Né, do passado, da Martinha. Porque a busca pela felicidade é essencial para uma vida plena e significativa, Marta. É porque eu acho que sem felicidade, e não é uma felicidade utópica, porque sem felicidade, se você não tiver... porque a felicidade é você fazer escolhas. As pessoas falam muito isso pra mim no Instagram, porque me separei recentemente. Recentemente já tem 1 ano. E logo em seguida postei, assim, apaixonada no meu novo namorado e tal. E aí um monte de mulheres escrevendo no meu Instagram. Cara, você é demais, você virou a página. E a vida que segue é assim mesmo, tem que ir sempre em busca da felicidade. Eu vi quantas mulheres vinham lá e outras falando até de problema. Pô, não consigo sair do meu relacionamento. É um relacionamento Olha como você tóxico. Conectou. Por uma ação que você teve de ser feliz. E elas brigam por isso, né? Mais em relacionamento, eu acho. Não é muito em negócios, não. É mais na vida particular, em pessoal. Negócio, eu acho que a vertente é diferente. Mas é muito importante você perceber o que te faz feliz. E aquela história, não se preocupar com o que o outro vai pensar, vai achar, porque a tua vida é única. Se você não vive a tua vida aqui, você vai viver aonde, Elaine? E é tão bom quando a gente vira a página, a gente não quer saber nem o que vão falar, né? Não, dá uma sensação assim, não tô nem aí. Tô nem aí, tô vivendo, tô sendo feliz. Mas a gente só aprende isso depois de maduro. Isso que eu te falei, se eu tivesse 20 anos, essas meninas de 20 anos me incomodam, se tivesse a cabeça. Eu falo, cara, ninguém paga os meus boletos, porque eu vou me importar com a opinião dos outros, gente. E, no fundo, às vezes, muitas pessoas que se importam com a opinião... que gostariam de estar no meu lugar, de fazer o mesmo. E que não tem coragem de observar, de fazer alguma atitude.
Então é isso, não é. A gente joga, eu falo que é o lixo mental, joga fora, né? Que não E serve pra passou, gente. tem coisas na É, vida que tem início, meio e é, fim. Se a é gente isso não aí. souber fechar a porta para aquilo ali, a gente vai passar a vida remoendo naquela situação que já não é mais sua. Aquele problema não é mais seu. Isso é muito sério. Porque senão você passa anos da sua vida remoendo uma coisa que já passou. Perdendo a Eu oportunidade. vejo várias pessoas assim com problemas psicológicos em relação até um cara que foi traído. Aí você conhece o cara, aí o cara começa a ter ciúmes, desconfiar de você, carregar uma coisa que ele sofreu no passado e você é uma pessoa nova que não tem nada a ver com que não tem isso. nada a ver, mas E ele o tá cara não repetindo a confia em história você. dele. E aí perde, às vezes, a oportunidade de um relacionamento saudável. Porque tá voltando lá Porque no tá passado. voltando no passado. Porque foi traído. Porque tem a formação de crenças. O que é a crença? É tudo que você acredita de forma absoluta. E tem duas formas. A primeira é a repetição. Muita coisa que você ouve, você acredita que é uma verdade absoluta. Sim. E a outra forma é quando você ouve e sente. Você vê, ouve e sente sob forte impacto emocional. Então, aquilo cria uma crença. Por exemplo, eu costumo dar um exemplo. Tem uma mulher que ela trabalha em São Paulo. Então, ela vai para São Paulo, deixa o marido em casa, vai passar a semana em São Paulo. Só que ela foi para o aeroporto, o voo foi cancelado. Ela volta para casa, aí que bom, vou fazer uma surpresa para o meu marido. Aí ela chega em casa, né, voltou. Ela ouve um gemido, né? Ela vê o marido transando com outra. Então ela tem um sentimento. O quê? Homem não presta e não dá para ser amiga de mulher. Aí ela leva isso pro resto da vida. Então, qual é a importância da inteligência emocional e de você trabalhar isso? É você perceber que não é todo homem não presta e não dá para ser mulher de amiga. Não pode generalizar, não pode. Mas o que acontece? Criou uma crença. E uma crença vira uma verdade absoluta para a pessoa. E se você fala, não, tem um homem legal, ela não consegue ver, Elaine. Ela só vai ver e vai acreditar que todo homem vai fazer aquilo com ela. Não, eu viro a página, virei a página e a gente tem que dar chance para a pessoa mostrar quem ela é. Quando eu conheço uma pessoa, para mim, eu confio 100% em você. E você que vai me mostrando os seus defeitos e qualidades. E você ter esse discernimento, se não servir, tira. Pronto, troca-se. Porque esse comando que a gente tem na vida, nem todo mundo tem. Tem um estudo que diz Mas aí sabe o que eu ouço as pessoas falarem? A tua vida é muito prática, tu troca rápido de namorado. Aí eu falei assim, mas é porque não presta, a gente vai trocando até acertar. E tem algum problema? É ruim? Tá bom pra você? Tem que tá ótimo, eu que tô feliz. Tá bom pra você. E tem um estudo científico que diz o seguinte, que 97% da população vive à deriva. Deixa a vida me levar, não sei pra onde eu vou. Então, quando você, não, eu não quero esse, eu quero aquele. Vou começar aqui e vou terminar ali. É muito importante, Elaine. Porque quem está tomando a rédea da sua vida é você. 3% da população que toma as suas decisões. 97% vive à deriva. Então, é por isso que tem essa estranheza, porque as pessoas não estão acostumadas. Então, tem esse hábito de pré-julgar. Mas quando, na realidade, adoraria estar ter coragem, se não for para essa, para outras coisas. É um preconceito que a gente sofre, né? Quando você é assim. Eu sofro demais, até pela minha família. Que as minhas tias mesmo falam isso. Aí você tem que falar, tia, você não sabe o que você tá perdendo? Ainda tá em tempo, hein? Tu tá infeliz aí, 20 anos casado, enquanto eu já tive 10 namorados tia, maravilhosos e felizes. Amigo, tu tá no meio. Brincadeira. Você poderia, Martinha, nos falar sobre o conceito do foda-se interno? Qual que é a importância disso? Coisa. É isso que a gente está falando, Elaine. Por que o outro vai achar? Neurologicamente, a gente o ser humano é feito para ligar para a opinião alheia. Mas aí vem o foda-se interno que te fala assim, o que a Elaine acha de mim? Foda-se. O que é minha... E o que acontece? As relações mais íntimas da nossa família são pessoas que têm um poder muito grande nas nossas emoções. E assim, as pessoas, elas, pai, mãe, irmão, familiar, de uma forma geral, tio, avô, eles querem o melhor pra gente. Só que o melhor pra gente, só a gente sabe. Então, acaba... E aí não é uma falta de respeito, mas é olhar e falar assim, não, eu entendi, mas é o que eu quero. Uma amiga, olha, tem uma amiga minha que eu adoro. Ela fala assim, Marta, você não tem mais idade para usar short. Aí eu falo, tudo bem, poxa, eu respeito ela, mas foda-se, eu adoro usar short, eu gosto. E não qual o problema?
Mas como eu fui assim a vida inteira, eu sempre fui vista como patinho feio da família, né. Porque tudo que é Quando diferente você causa estranheza. isso mostra uma Mas personalidade muito forte é, também e é, que as pessoas é, não sabem lidar. não É sabem. difícil até de É arrumar difícil, namorado, tá. claro, porque tem Eu medo, bato porque de você frente tem medo, é. porque sabe que aquela pessoa, se não tiver no teu padrão, acabou, Eu tchau. vou chutar. Tchau, é isso aí. Quais são as inovações mais promissoras da neurociência para a performance humana? Então, a neurociência cada vez mais está trazendo essa, essa compilação das emoções, com um tipo de alimento que você pode comer eu até dei uma palestra sobre isso, foi bem legal, Alimentação, porque tem alguns alimentos que propiciam a liberação de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios, para facilitar esse tipo de sentimento positivo. bom, Então, então isso é fale bem aí, legal. pode falar uma Vamos listinha falar, aí. é grande. Depois eu até ponho, a gente faz um É. post sobre isso, porque tem muitos, né? E até falando sobre a neurociência também, que a gente fala do efeito Tetris, que eu falei sobre isso numa palestra e foi bem legal. Que sabe aquele, eu não sei se é da sua época, né? Mas tinha um joguinho que era o efeito Tetris, que era daqueles cubinhos que vão caindo e você vai. E descobriram que ele tinha um poder de viciar enorme. E por que ele tinha esse poder? Que as pessoas, eu vou compilar, né? Mesmo depois que saíam do jogo, elas continuavam, por exemplo, eu estava aqui vendo esses tijolinhos, e se eu juntar aquele tijolinho ali? Na Porque tua mente, na ele tua ainda mente. estava. Porque o cérebro, ele gosta de desafio. Então, ele te dava aquela sensação de desafio cumprido. Só que ele faz também você ter uma visão distorcida da realidade. Então, muitas pessoas vivem, e por isso que a neurociência vem através das emoções, para você aprender a gerenciar. Você vive dentro desse efeito Tetris, que você tem uma visão distorcida da realidade. Às vezes você está no paraíso e você está achando que está uma M. Por quê? Mas você não consegue ver o lado bom das coisas ali, porque você está treinado. Você já viu, Elane? Aquela pessoa que reclama, que De reclama, que tudo. reclama. Ou então desconfia de todo mundo, acha que está todo mundo Horrível. querendo enganar. Mas ele está nesse padrão do efeito Tetris. Ele não vê a vida realmente como ela está. Não percebe. Não consegue enxergar. Então, trazer isso, né, das emoções, desse limpar os nossos olhos para a realidade, dos alimentos que são capazes. A ocitocina é a única que não tem um alimento. Ela precisa do toque, de você ganhar presente, dar presente. Então, ela é realmente o contato físico de verdade, né, genuíno. De que forma a psicologia positiva pode aumentar a produtividade e a satisfação no trabalho? Isso é fácil, né? Fala a verdade. Você já viu gente feliz encher o saco, Elane? Não, eu sempre Então, falo isso. Pô, ex-mulher que perturba, fica mandando fotos de madrugada. Eu falei, se ela tivesse um namorado, tivesse transando, bebendo um vinho, viajando, ela não tava perturbando. Fala a verdade, vocês acham? Gente feliz enche o saco? Então vamos ser felizes. O que eu posso fazer para aprender? Porque a felicidade não é abstrata. A ciência descobriu isso, né? Então você tem como desenvolver a felicidade através de certos padrões. Então vamos ser felizes através desse treinamento, dessa capacitação que você tem de desenvolver isso. Então, é aquela história, gente feliz não enche o saco. Isso é mais pura verdade. Não vai reclamar. E eu sempre falo isso. Elane, se eu vejo uma pessoa um pouco mais complicada, eu tento olhar com um olhar mais carinhoso para aquela pessoa. Porque eu sei que pessoas feridas ferem pessoas. Então, o que essa pessoa tem para ela estar tão tóxica? A gente precisa ter paciência e ter um olhar realmente, porque empatia é isso, né? Não é eu me colocar no lugar do outro. É eu entender os processos do outro. Não, às vezes eu sou um pouco grossa com as minhas amigas em relação a isso. A gente senta numa mesa, quando começa a falar mal de alguém, aí eu falo, não faça isso, porque a pessoa não tá nem aqui para se defender. E você tá falando mal, fala da tua vida, não fala da vida dos outros. Porque é fácil. A gente falar da vida do outro é mole. Mas aí tirar aquele personagem. Ninguém quer se ver no espelho, né? Não, e tirar aquele personagem e falar, olha, eu tenho essas fraquezas. Eu choro, sou ciumenta, eu tenho inveja. Sou insegura, tenho inveja. Porque todo mundo Ninguém tem. fala isso, todo né? Mundo tem, né? Quem não tem? Tem. Pode nos falar sobre as técnicas de PNL e como elas podem ajudar os líderes e gestores a melhorar a comunicação e resolver conflitos? A PNL tem umas técnicas, né? Tem a ressignificação, a ancoragem, o rapport. O rapport tem até um trabalho que eu desenvolvo, que eu mostro até a foto do Obama com outro presidente, que eu não me lembro qual era, que ele começa a
você cria rapport de forma inconsciente. O que é o rapport? Você, por exemplo, você bebeu água, aí eu venho, ó, E faz também. vou imitando. Aí você tá com a mão assim Hum, e você começa a fazer, espelhar o movimento daquela pessoa. Então isso te ajuda, a pessoa começa, nossa, gostei da Elaine, não sei por quê. ah, Por causa disso, porque você começa a fazer rapport com aquela pessoa. Tem a ancoragem. Eu gosto muito de brincar com meus atletas. É, eu falo assim, nossa, Elaine, você tá linda. Não, vou te explicar diferente. Eu falo assim, toda vez que eu chego aqui, eu te dou um abraço, olho para você nos olhos e falo assim, Elaine, você tá linda. Aí no dia seguinte eu chego aqui, te dou um abraço, olho no seu olho e falo assim, Elaine, você tá linda. No terceiro dia, Elaine, você tá... No quarto dia, eu te abraço e olho no seu olho, não falo nada. O que você vai imaginar? que eu não tô Que linda. você tá linda. Ah, Porque é um trabalho de ancoragem. Você fala, poxa, tá. é a mesma Repetindo o padrão. repetindo o Ah, padrão. Então, você vai trazendo esses treinamentos, não é treinamento, está me faltando a palavra, esse condicionamento para o Pronto. cérebro da pessoa fazer esse trabalho de ancoragem e ter algumas ferramentas para ver, trazer para você ter mais Você faz isso com teus resultado. pacientes? Eu procuro Ah. fazer sempre. É tudo muito atrelado. Às vezes, sem a pessoa perceber, a gente vai fazendo alguns treinamentos desses. Marta, quais são os benefícios do neurofeedback para a alta performance? Cara, o neurofeedback eu tô apaixonada, Elaine. Fala um Porque, pouquinho como é que é isso. então, o trabalho emocional, ele vem trazendo a parte das emoções, do mental, junto com a neurociência. O neurofeedback é um treinamento cerebral. Ele treina os sinais elétricos do cérebro. Olha que legal, que interfere no teu foco, na tua performance, no teu sono, no teu humor, na tua Mas como você produtividade. faz isso? Com aqueles aparelhinhos? Ou não? Os Aquela aparelhinhos na touca que cabeça. você põe os eletrodos e ali É. vem os sinais. Eles captam os sinais dos neurônios que vai para um Pra software. pra uma E máquina. aí a gente faz o treinamento, que é um treinamento sonoro e auditivo. Então você está vendo um vídeo, está ouvindo uma musiquinha e tem uns estímulos da visão, esqueci. Estímulos da visão? Visuais, estímulos visuais. E você faz esse treinamento. Só que é um treinamento que ele precisa, no mínimo, de umas 30, 40 sessões para você ver um efeito que você não vai Caramba. precisar treinar mais também. Olha que lado bom. Porque se você tem esse treinamento que dura 50 minutos e você consegue... porque uma coisa é a emoção. E o emocional você tem que fazer para sempre. Mas a pessoa fica paradinha ali com aqueles negócios. Mas, por né? exemplo, Como bem que legal, eu faço com meus filhos. O meu filho, o que você quer ver? Eu quero ver um vídeo no YouTube. Normalmente a sessão dura 50 minutos. Escolhe um vídeo de 50 minutos, 1 hora. Eu sempre peço um pouquinho mais, porque tem a troca dos eletrodos, né? Que é da parte frontal. E ele tá lá vendo o videozinho dele amarradão, Elaine. E eu tô treinando o cérebro dele. Então ele tá vendo o vídeo e tá com o fonezinho, tá com o estímulo auditivo, o estímulo visual, e tô treinando o cérebro dele. É fácil. Para quem tá fazendo, não é nada demais. Agora, você mudar as ondas cerebrais para te ajudar na tua performance, no teu foco, no teu sono, na depressão, é muito legal. Tem alguma história que você pode compartilhar com a gente de sucesso de algum atleta que você treinou em alta performance? Ah, é bem legal, tem. Tem um atleta meu que ele é novinho e ele falou assim, Martinha, eu quero ser... Ele está ainda no processo de treinamento, mas ele foi para um jogo, para uma competição, eu não sei para que país foi, não lembro agora. E foi legal que ele me ligou e ele começou a conseguir, porque, Elaine, eu falo uma coisa, não se trata de ganhar ou perder, mas se trata de você ser melhor do que você é, entende? Porque você é aquilo que eu falo, a gente é o melhor, o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo, tá? É tudo ali dentro de você. Então ele me ligou que ele conseguiu, durante a competição, trabalhar as emoções dele, perceber o que estava sabotando ele durante o jogo. Isso aí foi uma vitória. É o que eu falei, eu não quero nem saber o resultado, se você ganhou ou se você perdeu. E ele tá, agora machucou o pulso, mas ele tá aí alavancando e eu tenho certeza que ele vai trazer bons resultados e que o melhor de tudo, Elaine, que ele está se transformando numa pessoa melhor, sabe? Porque eu acho que isso é o melhor de tudo. Que quando você se condiciona como atleta, você evolui como pessoa. Com certeza. Né? Isso para mim é...
Liderar equipes em ambientes de alta pressão é um desafio constante. Quais as estratégias você sugere para líderes liderarem com estresse e manterem um ambiente de trabalho saudável e produtivo? Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele traz 5 pilares, que é importante você desenvolver e tem muito a ver entre líderes e liderados, né. E aí vem de novo aquela palavra que eu já falei, o autoconhecimento em primeiro lugar, depois vem o controle emocional, porque a vida não é, né, uma magia. A gente tem vários problemas, desafios, pessoas que fazem fofoca no ambiente de trabalho, Competição. competição, gente que é grosseira com você, pessoas diferentes. Então, você ter esse controle emocional, e eu estou falando assim, de uma forma muito superficial, né? Depois ele fala também que tem a empatia, que é aquilo. Não é porque eu tenho meus privilégios, eu tenho minha condição social, que às vezes é diferente da sua. Então, eu não é me colocar no lugar do outro, porque eu não sei o que o outro está passando, porque eu não passo aquilo. Mas entender o outro também traz, Respeitar a opinião do respeitar. outro. As relações interpessoais, que é muito importante você saber como lidar com as pessoas, se é o presidente ou se é a pessoa da limpeza. Você trazer saber lidar com as pessoas. Então, desenvolver esses pilares é muito importante para um líder e para um liderado. Martinha, quero te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria do Rio de Janeiro, Gente, não Barra Grill, para ir com o acredito. maridão, Oba, vou ou com uma comemorar amiga, já. com quem você quiser. Porque a gente tem que celebrar. E hoje foi um dia tão É. especial que eu vou celebrar com meu marido. Vamos lá, como que a pandemia afetou a sua abordagem no treinamento de desenvolvimento humano e da alta performance? Então, e aí eu quero falar um pouquinho sobre mim também. Eu estava vindo numa ascensão muito grande, Uhum. profissional, veio a pandemia e aquela história. Graças a Deus, Elaine, assim, eu agradeço todos os dias. Eu hoje tenho uma vida muito confortável. O que eu trabalho, o que eu faço, é óbvio que eu gosto de monetizar, mas eu faço por amor, eu faço por propósito. E quando veio a pandemia, teve uma demanda online, mas eu não gostava tanto. Eu estava acostumada a dar palestra, então foi um desafio para mim. E aí eu acabei acomodando. E isso que eu quero mostrar, porque a gente também se pega, de repente, para desenferrujar isso depois, foi difícil para mim. Porque eu estava com uma vida boa. Será que eu quero de novo? Porque não é bom você. Eu falo, poxa, eu tenho 54 anos hoje. Passei tanto perrengue. Agora eu até brinco, agora eu vou botar o boi na sombra, né? É. Mas assim, o que eu vou também interferir na vida do outro de forma positiva? Então, me acomodei. Agora, depois da pandemia, eu falei assim, não, chega. Eu falei, não posso mais e não atendi as demandas que eu poderia ter atendido. E vem a culpa? Vem, mas o que eu falo com ela? O que eu faço com ela? O foda-se interno. Foda-se interno, É. porque eu precisava disso. Eu precisava me Naquele permitir tempo. passar por É. isso, aquele tempo. E até para saber o que eu quero e o que eu não quero. Sim. Para mim, não era uma demanda que eu curtia. Porque o online, eu gosto. Eu acho que quando a gente trabalha com emoção, é muito legal, é muito importante a conexão. Hoje eu até entendo que a gente conecta online também. Sim. Mas eu prefiro O o presencial. presencial. E me respeitar. Eu também dei uma parada na pandemia, É. saí da TV, aí tive Brendinha, minha filha, E aí, esperei quando você vê, passar. você vai criando outras Você prioridades, vê outros caminhos na outros vida. caminhos, É. e você não, opa, qual é o meu lugar aqui? O que eu vou fazer? É. Falando tudo com Marta Rossini. Como você vê o futuro do desenvolvimento humano e da alta performance? E quais são as principais tendências e oportunidades, Marta? Então, Elaine, eu acho que o futuro é o desenvolvimento das habilidades emocionais. A neurociência tem vindo de forma forte, né, estudando sobre o sistema nervoso, de como as emoções afetam nos nossos comportamentos. Então, eu acho que se uma empresa, e quando eu falo empresa, a empresa tanto no meio corporativo quanto a sua empresa própria, Pessoal, pessoal, enquanto você a importância de você desenvolver essa habilidade emocional para você alavancar a sua vida, em termos de sucesso, de felicidade, de alegria, de satisfação. Então, realmente, o autodesenvolvimento e o autoconhecimento como forte hoje para uma alavancagem de sucesso. Como os programas de treinamento da NASA podem ser aplicados em outros campos para desenvolver habilidades, liderança e técnicas avançadas? Então, o treinamento da NASA ele vem para realmente
mostrar essa parte da colaboração e perceber até que ponto você tem nível de liderança e de liderado. Porque muitas vezes você é um líder e na hora que vem uma situação desafiadora, você não sabe liderar a sua equipe. Ou vice-versa, você tem um colaborador que tem uma ótima liderança e que não tem essa oportunidade de crescer. Então, esse treinamento, ele tem a parte prática, que ele mostra as suas capacitações sob estresse. Então, é muito legal porque você está ali agindo de forma inconsciente. Marta, e como você equilibra a necessidade de desafiar seus clientes a saírem de suas zonas de conforto com cuidado de não sobrecarregá-los? A Elaine, de verdade, a vida sobrecarrega a gente. É isso, tem que Hum. pagar o preço. Você quer? Quer Se mudar? você não quer, tá tudo bem também, não tem problema. Agora, se você quer evoluir, se você quer encontrar uma vida melhor, independente do âmbito que você queira, você tem, dá trabalho, crescer dá trabalho. Ou então você não quer e tá tudo certo. Então, eu desafio mesmo. Tem que ser, a vida é isso. Quais são as maiores mudanças que você observou no comportamento humano nos últimos anos? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão falando sobre as emoções, as pessoas estão conseguindo ter essa vontade de procurar. Até porque, Elaine, o Brasil é o primeiro lugar no mundo em ansiedade e depressão. É. Isso aí já mostra como a gente precisa gerenciar, se autogerenciar e gerenciar as nossas próprias emoções e saber lidar com a emoção dos outros. Porque às vezes você precisa ajudar pessoas e se ajudar. Então, eu tenho visto que a gente. Porque tem momentos da vida que, se você não muda, a vida te obriga a mudar. Então, o que eu tenho percebido que, às vezes, uma situação que vem para te tirar um pouco do prumo, ela te obriga a crescer e evoluir emocionalmente. Então, é isso que eu tenho visto. Que, através de um momento de dor ou de tristeza, te obriga a você criar essa musculatura interna emocional. Para finalizar, Marta, qual é a mensagem ou conselho final que você gostaria de deixar para aqueles que estão nos ouvindo agora e estão buscando um crescimento pessoal e profissional? Então, eu quero falar para você o seguinte. Primeiro, parar de mimimi, que a gente é bom para se vitimizar. Ah, porque olha, eu estou sem dinheiro agora, porque agora eu tenho um monte, acabei de comprar uma casa, não posso trocar, fazer uma migração, né? Migrar, não posso isso, não posso aquilo. Você pode tudo. Você tem que estabelecer suas metas, entender o que é prioridade para você e acreditar. Porque vão ter picos e vales? Vai ter momentos bons, vão ter momentos difíceis, mas você é sua maior empresa. Então, independente se é do seu lado profissional, pessoal, afetivo, relacional, social, religioso, sei lá, né, Elaine? O importante é que você é a sua maior empresa. Então, se você não aprender e não acreditar, investir em você, eu só sei te dizer isso, só lamento. Vai viver a vida e acredita. Porque é Adorei, isso. Martinha, te conhecer. Foi Eu um também, prazer Elaine, foi um enorme prazer, você estar muito aqui obrigada. dividindo um pouco a sua sabedoria conosco. Amei o foda-se interno. Não é? Então, para você, Eu então, pratico isso quando sua amiga direto. falar, Elaine, não sei o que lá, você Eu- não fala nada. Ó, vou te ensinar isso aqui, ó. Entendeu? É o foda-se. Obrigada, Obrigada sucesso para você. Elaine, Corra muito também obrigada. atrás dos Foi seus um sonhos. prazer estar aqui com você. E a gente vai se encontrar muitas vezes por aí. Se Nessas Deus quiser. palestras que eu adoro. Um beijo. Galera, lembrando que na próxima quinta-feira temos um novo episódio. E você que ainda não se inscreveu no canal, entre lá no Elas Falam Tudo no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dessas entrevistas maravilhosas. Beijo e até a próxima.